Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos ao dia 27 de março. Isso significa que vamos mergulhar hoje na leitura do capítulo 27 do livro de Provérbios. E eu fico muito feliz de saber que estamos rompendo cada dia. E desde o dia 1º de março até hoje, dia 27, estamos firmes e ficaremos firmes até o dia 31 de março. A cada dia aprendendo mais, a cada dia descobrindo novos conselhos, novos provérbios, novos aprendizados a respeito da palavra de Deus. Aqueles aprendizados que foram eternizados na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, por meio do rei Salomão, que escreveu esse livro, para hoje nós desfrutarmos desse aprendizado. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Eu me alegro muito no Senhor por isso e me alegro ainda mais de saber que você está comigo nessa missão. Que você está comigo nesse propósito e que cada ensinamento aqui tem mudado a nossa vida para melhor. Aleluia, que bênção. Então vamos começar o estudo de hoje. Vou começar já lendo aqui o capítulo 1 de Provérbios, o verso 1 de Provérbios, e diz assim: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. O capítulo já começa nos trazendo um convite, uma orientação, um direcionamento a respeito dos nossos planos futuros. Que não devemos contar os nossos planos futuros e sair espalhando o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai deixar de fazer, o que é que a gente vai comprar, o que é que a gente vai conquistar, o que é que a gente vai alcançar, sem antes ter a direção, o direcionamento do Criador. Por quê, Zandra? Porque nós traçamos os nossos planos, mas nós só sabemos se esses planos serão realizados se tiver o sim do Criador. Então tem muita gente que acaba passando vergonha, como diz aqui, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você diz que vai fazer algo e de repente você pode ser surpreendido com a situação, um contexto qualquer, e você não consegue realizar aquilo que você colocou. Então você acaba sendo envergonhado por isso. Então o primeiro conselho de hoje é: não conte vantagem a respeito dos planos para o seu futuro. É melhor que você guarde no seu coração ou compartilhe somente com as pessoas de sua extrema confiança, que estarão juntos com você nesse propósito, nessa missão, em oração, para que no momento que aquela bênção se concretizar, aí então você vai e conta e poderá compartilhar com todas as pessoas a respeito dessa grande conquista. Eu já fiz muito isso. Eu lembro que o primeiro álbum que eu gravei, o primeiro CD como cantora solo, eu guardei em segredo. Eu compartilhei somente com a minha família, que estavam junto comigo em oração, apresentando ao Senhor aquele projeto. Foram 10 músicas, todas de autoria minha, e cada música que eu escrevi, eu sempre apresentava a minha família, mostrava, e nós orávamos juntos, colocávamos diante do Senhor, e só deixamos ali em nosso coração, só deixamos entre nós. E nós orando, estávamos orando juntos, e eu ia para o estúdio e gravava 2 músicas, 3 músicas, voltava, compartilhava com a família, nós orávamos mais uma vez, ia lá, gravava mais 3, mais 4, até que o CD ficou pronto. E quando o álbum ficou pronto, então aí eu comecei a compartilhar com as pessoas, e foi uma bênção. E muitas pessoas ficaram surpresas. Falaram assim: nossa, Zandra, foi tão de repente, um dia você não tinha um álbum solo e de repente você aparece com um álbum solo. E eu falo: não foi de repente. Foi uma caminhada, foi um processo. Mas antes estava tudo no nosso coração e no coração do Senhor. E quando aquilo se concretizou, então nós espalhamos, nós compartilhamos, e foi uma alegria e uma surpresa também para muitos. Então já existe esse verso aqui, o capítulo ele já começa nos trazendo esse conselho. Então não conta essa vantagem sobre o seu futuro, guarda no teu coração, compartilha com as pessoas que vão orar com você, que vão estar com você nesse propósito, para que no final a vitória seja certa. Você não seja envergonhado porque não conseguiu conquistar algo que de alguma forma você supervalorizou antes, ok? Vamos para o verso 2, diz assim: ninguém elogie a si mesmo,
se houver elogios, que venham dos outros. Então, toda vez que existe um autoelogio, você pode ser julgado, mesmo que não seja, Zandra, isso não está no meu coração, mas pode ser que as pessoas te julguem como prepotente. Então, eu sou isso, eu sou inteligente, eu sou criativo, eu sou incrível, eu tenho muita facilidade com isso, aquilo, eu. E quando você começa a se autoelogiar, a se autovalorizar diante das pessoas, pode parecer prepotência. Então, o verso 2, ele já diz assim: deixe que os elogios virão das outras pessoas. Por quê? Porque serão elogios genuínos, plenos, e as pessoas não julgarão você por sua, de alguma forma, supervalorização. Então, evite ficar se autoelogiando, se autorreconhecendo. É tão bonito quando alguém reconhece quem você é, reconhece uma habilidade sua, reconhece algo que você faz muito bem. Naturalmente, acontece esse elogio vindo de alguém quando alguém vai te oportunizar alguma coisa, quando alguém vai te apresentar para alguém, para um outro alguém. Imagina que você tá entre 4 pessoas e de repente chega alguém que você não conhecia, você está ali no meio deles. A pessoa, o seu amigo que vai apresentar essa pessoa que acabou de chegar, naturalmente ela faz: olha, essa aqui é uma pessoa, nossa, estudamos juntos, é uma pessoa, pensa numa pessoa inteligente, numa pessoa competente, numa pessoa isso e aquilo. E naturalmente, quando a pessoa vai apresentar, ela acaba externando os elogios e a admiração que ela tem pela pessoa que acabou de chegar. Agora imagine se ela chega e fala assim: isso aqui é fulano, e a pessoa: deixa eu me apresentar. Ó, gente, eu tenho não sei quantas graduações, especializações, eu falo não sei quantos idiomas, eu faço isso, eu faço aquilo. Logo o grupo cria o quê? Uma certa rejeição. Fala: nossa, essa pessoa se acha demais, então olha, eu nem vou dar tanto ibope, eu não vou dar nem tanta atenção porque essa pessoa é muito vaidosa. Então já vem esse conselho: se for para você receber elogios, que não seja você mesmo, mas que as pessoas façam esse reconhecimento das suas habilidades, das competências que o Criador te deu, te entregou. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Então, o verso compara os problemas das pessoas problemáticas, das pessoas mal-humoradas, das pessoas pesadas, das pessoas que sempre têm algo para apontar, alguma debilidade para apontar de outra pessoa. Então, a Bíblia compara essas pessoas que trazem essas malícias ou que têm pensamentos maldosos, elas são comparadas ao peso de pedras e areia. E se você algum dia na sua vida precisou carregar pedra ou carregar areia, talvez levantar um carrinho de mão, colocar de um lado para o outro, ou pegar um saco daquele, especialmente em períodos de construção, sabe bem o peso que é as pedras, o peso que é qualquer saco de areia. Então é assim comparado uma pessoa que tem um gênio mau, um gênio ruim. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. A inveja é algo terrível e muitas pessoas, infelizmente, acabam deixando essa semente semear no coração. Então precisamos o tempo inteiro ficar cortando essa semente, essa erva, para que ela não cresça e não encontre espaço em nosso coração. Então, se algum momento da sua vida você não sentiu alegria pela conquista de alguém, você não sentiu feliz porque alguém conquistou algo, então ore a Deus. Ore ao Criador: Senhor Criador, me ajuda, trabalha no meu coração, porque eu não quero que em nenhum momento da minha vida a inveja encontre espaço, porque eu sei que a inveja é algo destruidor e eu não quero ela na minha vida. Eu lanço toda a inveja fora da minha vida em nome de Jesus, e lança fora da sua vida. Para quê? Para que você tenha paz de espírito, para que você tenha tranquilidade e que você tenha construção. Porque observe que os versos de Provérbios, eles trazem algumas analogias, algumas comparações. E quando você vê que a inveja ela é destruidora, logo entenda que os pensamentos bons e as alegrias que você tem quando alguém conquista algo que você ainda não conquistou, então lhe trará construção, lhe trará possibilidades. Por quê? Porque Deus, ele não é atraído pelas palavras bonitas que nós falamos, mas ele é atraído pelo que há
pleno e genuíno no seu coração e no meu coração. Ele sonda os nossos corações. Em nenhum momento, em nenhuma hipótese da nossa vida, em nenhuma situação da nossa vida, nós conseguiremos impressionar a Deus com as nossas palavras, com a nossa postura, com a nossa forma de ser. A gente consegue sim surpreender o Pai, alegrar o coração dele, se o nosso coração for reto, for sincero, for verdadeiro, for genuíno. É isso que eu busco pra mim. Busque isso na sua vida. Busque isso na sua vida. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. É melhor que alguém chegue e te fale a verdade sobre aquilo que ela pensa a seu respeito do que alguém vir dizendo que te ama. Só que aquilo ali é só da boca pra fora. Não há franqueza, não há sinceridade, não há verdade naquilo. Então, muito, muito cuidado. Eu lembro que uma vez eu estava bem gordinha mesmo, eu tinha pegado peso mesmo. E aí eu fui na casa de uma pessoa e aí chegou alguém nessa casa e essa pessoa, assim que ela me viu, ela olhou pra mim e eu tenho certeza que ela reconheceu que eu estava acima do peso. Mas ela olhou pra mim e fez: menina, você tá ótima, tá mais magra e tal. E ela falou aquilo e na hora eu tinha certeza absoluta e plena que ela não estava me achando mais magra, porque estava evidente que eu estava acima do peso. Mas ela não foi franca e pior, ela mentiu. Ela mentiu pra mim. Então, olha, é melhor que alguém chegue franca e falasse assim pra mim: Zandra, você deu uma engordadinha, não foi? Você tá acima do peso, fica esperta e tal, se cuide. Do que chegar pra mim e falar: você tá mais magra, tá maravilhosa, tá linda. O que é isso? Isso é um amor sem franqueza. Isso é um falso amor. A gente não pode querer esse tipo de amor. O amor que alguém diz totalmente contrário sobre o que ele está vendo. Ou totalmente contrário sobre o que é a verdade. Então são palavras bonitas, mas que não carregam franqueza e verdade. E a Bíblia já diz: ei, é melhor você ser criticado com franqueza. Da mesma sorte, precisamos também ser assim com as pessoas. É melhor sermos francos e verdadeiros do que mentirosos com palavras bondosas, onde não há franqueza, onde não há verdade. Inclusive, a gente aprendeu no livro de Provérbios que tem situações que é melhor a gente não falar nada. Se você não quiser ser franco: ai, Zandra, eu não quero nem ser franca com essa pessoa porque ela não tem estrutura para ouvir o que eu poderia dizer. E talvez eu não tenha a sabedoria, Zandra, para dizer o que eu quero dizer para essa pessoa. Então vamos seguir um outro conselho de Provérbios, que é o quê? É melhor então que você não fale. Que você escute mais do que você falar algo que não venha com franqueza, que não venha com verdade. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Tome cuidado. Então o amigo, ele sempre vai querer o nosso bem, mesmo que ele fale coisas que a gente não quer ouvir, mesmo que ele nos corrija em situações que a gente não quer ser corrigido. Mas se um inimigo vier te abraçar: eu me arrependo, me desculpe, me perdoe, e ele vem te abraçar, cuidado, esteja atento, esteja em alerta, porque nós escutamos as palavras, nós vemos alguns gestos, mas a gente não consegue saber o que se passa no coração dessa pessoa. O Criador, sim, ele sonda e ele conhece os corações. E se eu sentir, Zandra, sentir que alguém vem me abraçar e não há ali verdade, então eu clamo logo pelo sangue de Jesus. Eu vou abraçar a pessoa, mas ali eu estou orando em meu espírito, eu estou dizendo: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Se há alguma falsidade aqui, se há alguma mentira aqui, meu Pai, me guarda, me livra, me protege. Por quê? Porque não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus na minha vida, do que o sangue de Jesus na sua vida. Se você sentiu qualquer insegurança, clama pelo sangue de Jesus. Eu lembro de uma situação na Bíblia em que o espírito da morte, ele foi para matar todos os primogênitos de determinada região, das pessoas que eram do povo de Faraó. E todos, absolutamente todo primogênito, desde os animais até os seres humanos, morreriam. Mas aí Deus deu uma orientação ao povo de Moisés e falou: olha, quem colocar na porta da sua casa
o sangue do cordeiro, matar um cordeiro, colocar na porta da sua casa o sangue do cordeiro, então o espírito da morte ele vai passar, mas ele não vai entrar na sua casa. Ele não vai entrar. Ele pode passar pela porta, ele não vai entrar, porque quando ele vê o sangue do cordeiro, então ele vai fugir, ele vai para outro canto, ele vai mudar de direção, mas o espírito da morte não vai entrar na minha casa, o espírito da morte não vai entrar na sua casa, porque o sangue do cordeiro está na sua porta. E todos os dias eu peço ao Senhor que o sangue do cordeiro, que o sangue de Jesus que nos livra, que nos guarda, que nos protege, esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, esteja sobre a sua vida quando eu oro por você. Então sempre busque o sangue de Jesus para proteger a sua vida, proteger a sua casa, a sua família. E quando algum inimigo se aproximar, se lembre de sempre pedir a cobertura do sangue de Jesus. O verso 7 diz: quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas, para quem está com fome, até a comida amarga é doce. É ou não é? Com certeza você já viveu uma situação semelhante a essa. Você tem a sua geladeira abastecida, você tem a sua despensa abastecida, deu aquela fome, aí você vai lá e abre. Quando você abre, você vê várias opções. Mas você olha e fala assim, poxa, não tem nada aqui que me agrade, ai não sei se eu quero biscoito, não sei se eu quero pão, não sei se eu quero Danone, não sei se eu quero suco, não sei se eu quero... Aí você começa a ver todas as opções que você tem, acho que eu não quero nada, fecha e sai, e acaba, não vou nem comer agora, não tô gostando das opções. Isso é por quê? Porque você tem abundância. Porque aqui na Bíblia já diz, o estômago cheio rejeita até o mel. Não, depois, eu tenho demais. Só que quando a pessoa não tem nada, perceba, a Bíblia diz, até a comida amarga é doce. O que tiver diante dos olhos daquela pessoa, o que tiver diante das mãos dela, aquela que está passando fome, aquela que está passando momentos difíceis, então ela vai pegar aquela comida, ela vai comer como se estivesse comendo o maior jantar do mundo, a maior delícia do mundo, o maior banquete do mundo. Por quê? Porque quando alguém está com fome, então até o que é amargo se torna doce. Então é muito importante nós valorizarmos as coisas que Deus faz por nós. É muito importante nós agradecermos todos os dias pelo pão de cada dia. Quando nós oramos o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedindo que o alimento de cada dia o Senhor possa nos dar. E é importante, toda vez que acessarmos esse alimento de cada dia, aprendemos a agradecer, Senhor, obrigada. Obrigada por esse alimento, porque nada me falta, porque o Senhor me dá esse alimento todos os dias, porque eu tenho que comer todos os dias, e que o Senhor abençoe aqueles que não têm. E é importante que nós sempre lembremos das pessoas que precisam, das pessoas que podemos abençoar com esse alimento, de alguma forma, podemos dar uma oferta, podemos fazer a diferença de alguma forma. Uma pessoa longe de casa é como um passarinho longe do ninho. É interessante que quando você viaja e está num lugar muito confortável, os primeiros dias são incríveis. Que delícia, que lugar maravilhoso, aqui tá bom demais e tal. Mas à medida que o tempo vai passando, é natural do ser humano desejar voltar para casa. Desejar querer estar de volta em casa, mesmo que sua casa não tenha todo o conforto que você tinha naquele lugar. Agora imagine alguém que precisa estar em um lugar que não é confortável, um lugar que é difícil, um lugar que tem desafios maiores, e o quanto que essa pessoa deseja estar de volta para sua casa. Por isso o verso diz que uma pessoa longe de casa é como um passarinho longe do ninho. Ele quer, tudo que ele quer é voltar para o seu ninho, voltar para sua casa, para se sentir confortável, se sentir seguro. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Um bom conselho de um amigo ou de uma amiga que realmente tem a presença de Deus na vida dele e na vida dela faz toda a diferença. Se você escuta conselhos de um amigo ou de uma amiga que te aproxima do Criador, então a sua vida se torna mais fácil, se torna mais feliz, você encontra mais ânimo para viver. Por quê, Zandra? Porque sempre virão palavras de vida. É o que nós temos pedido a Deus ao longo dessa jornada nossa, que possa fluir da nossa boca o quê? Palavras de vida.
Então, quando você se conecta com uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, só pode fluir dessa amizade verdadeira e sincera as palavras carregadas de vida, de vida. Então, se você tem alguma amizade, algum relacionamento em que essa pessoa abre a boca para falar coisas negativas, então essa amizade não é verdadeira. Por quê? Porque a amizade verdadeira, a Bíblia diz que é aquela que dá ânimo para viver. A amizade verdadeira sempre te trará alegria de viver. Essa é uma evidência de que esse seu relacionamento, de que essa sua amizade está assim alicerçada na rocha. Se for diferente disso, se trouxer tristeza, se trouxer preocupação, essa amizade não é de Deus para sua vida. Eu lembro que eu já tive amigas que me sufocavam, eu não podia ser amiga de ninguém, eu tinha que ser amiga única dela. Não podia ter amizade com mais ninguém, só daquela amiga. Então perceba que deixa de ser algo saudável e começa a ser um peso. Começa a ser algo assim sufocante. Então tudo que tira o ânimo de viver, a sua alegria de viver, a sua liberdade de viver, é uma evidência de que essa amizade não é saudável, não é sincera, não é verdadeira. Então cuidado com as amizades. Cuidado com esse seu amigo ou com essa sua amiga que quer te colocar numa caixinha e você tem que ser só dele, só dela. Cuidado. Cuidado com essa amizade que o tempo inteiro quer te trazer preocupações, quer te trazer problemas, que você tem um momento de conversa, de interação e você sai para baixo daquela conversa. Você sai triste, você sai pesado daquela conversa, porque eis aí uma evidência de que não é uma amizade verdadeira. Porque a amizade verdadeira e sincera, ela traz o quê? Ânimo para viver. Ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Significa não abandone as pessoas. Não exclua as pessoas da sua vida. Por quê, Zandra? Porque pode ser que em algum momento da sua vida, em alguma situação da sua vida, aquela pessoa seja útil. Possa ser um ajudador, pode ser um apoio que você precisa. Então não exclua as pessoas. Tem gente que exclui a pessoa, né? Ah, não quero ser mais aquela pessoa da minha vida. Parece que é como se a pessoa fosse um papel. Você vai, rasga e acabou e vive a vida como se nunca tivesse visto aquela pessoa antes, nunca tivesse tido nenhum relacionamento antes. E isso não é o que está orientando aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus está aqui muito transparente de que não abandone o seu amigo. Diante do corre da vida, diante das suas responsabilidades, de vez em quando lembra, manda uma mensagem, faz uma ligação, se faça presente. Por quê? Porque é melhor você ter um vizinho perto do que um irmão longe. Porque muitas vezes seu irmão está tão longe, daqui que ele chegue, não dê mais tempo, aquele apoio que você precisa, aquela ajuda que você precisa. Então, semeie amizades, semeie relacionamentos, seja presente. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Busque sempre sabedoria. Para quê? Para que você tenha as respostas certas às perguntas que forem feitas. Para que você saiba lidar nas adversidades da vida com sabedoria. Então busque sempre a sabedoria. O verso 12 diz: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Imagina, aqui não tem perigo nenhum não, vamos que vamos. E aí vai direto e acaba no precipício, e acaba no buraco, e acaba na queda, na vergonha, na situação onde não há saída. Então seja prudente. Se você viu uma situação de perigo, é melhor que você pare, volte, deixe para fazer isso em outro dia, em outro momento. Olha, muito cuidado com a curiosidade. Tem gente que fica tão curioso, vê uma situação, tá acontecendo alguma coisa na rua ali, alguma situação, alguma turbulência, e a pessoa, ao invés de se proteger, de fugir da aparência do mal, a pessoa quer ir para ver o que está acontecendo, e nesse ir para ver o que está acontecendo, pode ser que essa pessoa se machuque, pode ser que essa pessoa sofra com aquela situação que ela acabou se envolvendo sem ter nenhum tipo de relação. Então, muito cuidado. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento.
Ou seja, você se responsabiliza completamente por tudo. Se você decidir ser fiador de alguém, é como se você estivesse se entregando diante daquela pessoa com uma responsabilidade total e absoluta. Então, se você não conseguir pagar essa conta que você se tornou fiador, você terá que pagar com suas próprias vestes, seus próprios bens. Então, aquilo que você construiu, aquilo que você estabeleceu, aquilo que você levantou, de repente vai estar nas mãos de um estranho, simplesmente porque você confiou. Eu lembro que uma amiga minha emprestou um cartão de crédito para uma pessoa e de um valor altíssimo, e a pessoa não pôde pagar, e aquela amiga acabou indo com o nome dela para o SPC, e foi muito, muito, muito difícil para ela conseguir reerguer o nome dela. Tudo por quê? Porque ela confiou e entregou as finanças a favor de alguém que ela não conhecia direito e acabou se frustrando. Então fica aqui um alerta para nós. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Por quê, Zandra? Porque quando você está dormindo, você está relaxado, você está desconectado da rotina, do dia a dia. Então existe um processo para você se restabelecer, para você despertar e para você encarar o dia que o Criador preparou para você. Então é natural que as pessoas queiram ser acordadas com mansidão, com tranquilidade, com docilidade, do que alguém chegar gritando. Porque se alguém chegar gritando, no mínimo a pessoa vai tomar aquele susto e já vai o quê? Acordar irritado. Já vai acordar irritada. Eu lembro que eu acordava muito com minha mãe pegava a TV, colocava num programa de TV que passava alguns louvores de manhã cedo, e ela ia aumentando. À medida que ia chegando o momento da gente acordar, ela ia aumentando o volume. Então a gente ia ouvindo aquele volume e entendia que era hora de acordar. Então qual é a sua estratégia para acordar as pessoas que você ama? Você pode acordar com um beijo, com um abraço, com um cheirinho. Você pode acordar abrir uma brechinha da janela para entrar um raiozinho de sol bem suave. Quem imagina se você chega e já abre aquela janela assim, tchá, e vem aquele sol no rosto da pessoa. Então a pessoa pode ficar irritada. Então vai com calma, porque senão o seu bom dia pode ser algo muito feliz, pode virar uma maldição para essa pessoa. A pessoa é capaz de jogar o travesseiro em você e dizer, me deixa em paz. Então vigie como você vai acordar essa pessoa, né, que você ama, o seu amigo. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva que você para que ela fique calada. Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? Ou seja, gente, não tem coisa mais infeliz na vida do que você estar lidando com o marido, com a esposa briguenta. Alguém que briga o tempo inteiro, que não sabe reconhecer os erros, que não sabe reconhecer as falhas. Naturalmente, o relacionamento em si, ele é muito desafiador. Então, é natural você desentender, você errar, você falhar. Às vezes você realmente falou um pouco alto aqui, precisa ter humildade para chegar, pedir perdão, realinhar, reajustar com a pessoa. O que não pode acontecer é você deixar com que o seu pensamento egoísta seja maior ou fale mais alto do que o amor que você tem para com a outra pessoa. Então, se você errou, pede perdão, sempre busca esse equilíbrio, essa paz, porque senão você vai passar a sensação de que é uma chuva infeliz que não passa de jeito nenhum e te impede de ver o sol brilhar. E eu tenho certeza que você não quer ser essa tempestade na vida de ninguém, nem eu, Deus me livre. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o outro ferro. Então o ferro, ele afia o outro. Significa que nós, pessoas, afiamos umas às outras. Nós aprendemos umas com as outras. Alguma coisa na minha vida eu acerto muito, outras coisas eu erro muito. E que bom que eu tenho você para me ensinar. Que bom que eu tenho você para me orientar. Que bom que nós temos uns aos outros para aprendermos uns com os outros e assim venhamos a evoluir e buscarmos sempre estarmos melhores, sermos melhores, mais evoluídos, mais humanos e mais próximos
do nosso Criador, que é o nosso modelo. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Sempre um bom relacionamento com seu líder te permitirá uma possibilidade de um reconhecimento. Então sempre tenha esse cuidado de honrar as pessoas que são mais velhas que você, de honrar a sua liderança, de honrar as pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre você. Por quê, Zandra? Porque no momento certo em que surgiu a oportunidade, eles lembrarão de você. Eles lembrarão de você. Eu lembro que eu trabalhei 5 anos com uma diretora, ela mudou para uma outra empresa e assim que ela chegou na outra empresa, ela me ligou me convidando para trabalhar com ela de volta. Eu já tive também uma oportunidade, trabalhei com um gestor muitos anos, há cerca de 6 anos, ele foi para outra empresa e ele me convocou para vir trabalhar novamente com ele. Significa o quê? Que quando você sabe honrar aquela autoridade na sua vida, no momento que ele está em outra situação, ele vai lembrar de você, ela vai lembrar de você. Então nunca faça o seu trabalho achando que você está ali por algum tempo. Mas pense que esse tempo que você está precisa ser suficiente para você fazer a diferença na vida dessa pessoa, para você marcar a vida dessa pessoa, a ponto dessa pessoa não te esquecer. Tem algumas pessoas que trabalham com sua liderança, com seu líder, e que após anos, o próprio líder nem lembra mais. Meu Deus, alguém fala assim, sabe fulano, me lembra aí mais dele, você tem uma foto dele, tem uma foto dela, porque a pessoa foi tão insignificante ou foi tão vazia que não marcou, não deixou a sua marca, então certamente não será lembrada para uma recompensa, para um reconhecimento. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. O coração mostra quem você é. O que é que o seu coração está refletindo? Eu não consigo ver o que o seu coração reflete, mas o Criador vê. E o seu coração reflete exatamente quem você é. Exatamente quem você é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Misericórdia. Olha a comparação de Salomão, gente. Ou seja, não fica lotado. Sempre tem um espaço, dá um jeitinho. E assim são os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Por que Salomão eternizou esse verso? Quer ver um exemplo simples? Eu queria tanto conquistar essa caneca. Eu queria. Pronto, conquistei. Agora que eu tenho essa caneca, então eu começo a desejar um jarro. Já tenho caneca, agora eu quero jarro. Conquistei o jarro. Conquistei o tenho a caneca e o jarro, eu não vou ficar assim, que bom. Conquistei minha caneca, meu jarro, tá, eu tô ótima. Não. Aí eu vou desejar mais, E é isso que Salomão quer dizer. Os desejos são constantes e nunca você chega ao limite de dizer assim, estou satisfeito. Sempre você quer mais. Mais um. E que bom se esses desejos estiverem conectados com os desejos do Criador para nós. Aí vai ser maravilhoso. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Então, busque essa retidão e busque essa verdade, essa sinceridade o tempo inteiro da sua vida. Por quê, Zandra? Porque num deslize, o seu nome pode ser colocado à prova. É um deslize. Sabe aquele pecadinho, sabe aquela brechinha que você dá? É aquela oportunidadezinha que é o suficiente para alguém chegar e fazer o quê? Para alguém chegar e usar você, e usar o seu nome, envergonhar o seu nome. Então, muito cuidado em relação a isso. Verso 22 diz, mesmo que você batesse num tolo, até quase matá-lo, ainda assim, ele continuaria tão tolo como antes. Ou seja, você não vai conseguir educar uma pessoa que não quer crescer, que não quer se desenvolver, que não quer romper na vida debaixo de porrada. Não vai, porque você pode bater nele até o fim, e ainda assim, ele não tirará aprendizado daquela situação de constrangimento. Então não é pela força do seu braço. O tolo, como nós vimos ontem,
é alguém que não se ajuda, ele não quer ajuda, ele não se ajuda, ele não quer ajuda, ele não quer transformação. Então não tenta colocar o tolo no lugar dele por meio de porrada. E a gente tem tanta evidência de pessoas aí que apanharam tanto na vida, mas ainda não conseguiram aprender. O que nos resta simplesmente é orarmos por essas pessoas. Orarmos para que o milagre do Senhor possa alcançar a vida delas. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Então, enquanto tem algo nas suas mãos para você cuidar, cuide com toda a dedicação, cuide com todo o teu amor, cuide com todo o teu cuidado. Por quê? Porque você não sabe até quando estarão nas suas mãos. Então, cuida com muito carinho. Quando eu vejo essa história, eu lembro muito de uma história que talvez você já tenha escutado, em que havia um homem que ele trabalhava com construção por muitos e muitos anos. E ele já estava cansado, olha, eu não aguento mais construir, é muito cansativo, desgasta demais, é muita energia que eu gasto, eu não quero mais construir. Ele foi conversar com o CEO da empresa, o grande chefe da empresa, o presidente da empresa, e aí ele fala com o presidente, olha, eu quero realmente sair da empresa, eu estou muito cansado, e eu não quero mais continuar trabalhando. Eu sei que já trabalhamos juntos há anos e anos e anos. Você sabe o quanto eu me dedico nesse trabalho, mas eu entendi que chegou a hora de parar. E aí eu preciso realmente parar, descansar, cuidar de mim. E aí, esse chefe, esse presidente da empresa, ele falou assim, fulano, faz o seguinte, constrói só essa casa pra mim. Constrói só essa casa. Eu só quero que você construa essa casa é muito importante para mim. E quando você concluir essa construção, então você vai estar liberado com todos os seus direitos e com tudo que eu puder fazer por você. E aí ele entrega aquela casa, aquele terreno, para aquele homem construir a casa. E aí ele constrói a casa, mas ele não dá o melhor de si, porque ele já está cansado. E aí quando chegam os operários, as pessoas, a equipe dele, o time, e perguntam, e aí fulano, a gente compra que tipo de material? Ele, vê lá, qualquer um que tiver, vê o que tá em promoção e compra. E a gente vai construir aqui de que formato? Não sei, levanta aí do jeito que for mais simples, mais rápido. Eu não tô aguentando mais, eu quero me ver livre dessa casa. Isso aqui a gente faz. E ele construiu aquela casa sem interesse, ele construiu aquela casa sem dedicação, sem presença, como ele fez a vida dele toda. E a vida dele inteira ele deu o melhor de si, mas aquela última casa, ele não quis dar o melhor de si. Ele falou, vou entregar de qualquer jeito, eu fiz o meu melhor o tempo inteiro e agora eu tô cansado. E aí quando ele concluiu a casa, entregou, a casa estava na chave, ele pegou a chave e foi lá entregar ao presidente da empresa. Ele chega pro presidente e fala, presidente, está aqui a casa. Consegui concluir, finalmente eu vou ficar livre, vou poder descansar, cuidar da minha vida. E aí ele fala assim, fulano, você sempre se dedicou tanto, e eu tenho certeza que não foi diferente nessa última casa. O quanto que eu te falei que essa casa pra mim era muito especial. E como eu te falei que era muito especial, eu queria que fosse você, eu não queria que fosse qualquer pessoa que construísse, eu queria que fosse feita por você, porque eu confio muito em você, eu sei que você ia dar o seu melhor nessa construção. E porque você fez isso, e essa casa é tão especial para mim, eu vou te dizer agora, é porque eu quero presentear você com essa casa. Eu quero te devolver essa chave, porque essa casa é sua, é um presente em honra a todo o teu esforço, a toda a tua dedicação nesse trabalho. E naquela hora, aquele homem pega de volta a chave, mas ele pega aquela chave triste. Ele não se alegra. Por que ele não se alegra, Zandra? Porque ele não deu o seu melhor. Ele construiu de qualquer jeito. Se ele imaginasse, talvez, ele fizesse a melhor casa, mas ele fez qualquer coisa. Por isso o verso diz, ei, faça o melhor, cuide de tudo que você estiver em sua mão, mas da melhor forma que você puder. Por quê? Porque você não sabe até quando estará nas suas mãos. Naquele momento ele imaginou que seria apenas um trabalho, mas na realidade não seria um trabalho, seria algo para sempre para ele. Seria um presente dele e que ele não soube plantar o melhor para poder colher o melhor. Primeiro você corta o feno. O que é um feno, Zandra? É uma erva ceifada, uma erva seca, que tem aquele cheiro forte para ser usada como alimento para os animais, para os bois e tal, e para outros animais.
Então, primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Então, existe um processo para você conseguir alimentar os animais, cuidar dos animais. Você faz a primeira parte, faz a segunda parte, aguarda o crescimento e aí faz de novo. Então perceba que existe um processo para o crescimento. Assim é na nossa vida. Tudo na nossa vida existe um processo para o crescimento. Tem um momento que você vai cortar algumas coisas, tem um momento que você vai colher outras e tem um momento que você vai aguardar o crescimento daquilo que você plantou, aguardar o crescimento daquilo que você cortou, porque naquele momento era preciso aquele corte. Para quê? Para ele crescer mais maduro, para ele crescer melhor, para ele crescer mais produtivo. Então pede sempre a Deus sabedoria para você entender o processo. Tem coisas na vida da gente que a gente precisa entender o processo, entender o fluxo. Porque às vezes a gente fala assim, tem alguma coisa fora de ordem, não deveria ser assim. Mas quem somos nós para questionar o Criador? Quem somos nós? Então precisamos fazer o quê? Entender que existe um processo, que existe um fluxo. E só precisamos entender e pedir a Deus sabedoria para entender esse fluxo acontecendo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. Perceba como é o processo. Se você não fizer o processo certinho para você alimentar esses animais, então você não vai ter a lã da ovelha. Então você não vai ter as terras férteis para alimentar os seus animais. Então você não vai ter o dinheiro quando você quiser vender esses campos. Então é tudo um processo que precisa ser seguido. Para quê? Para que possamos viver o propósito que o Criador quer nos ensinar. E o último verso diz: e as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas. Então tudo que a gente colhe, toda abundância que a gente colhe, ela é fruto de um processo. Existe uma caminhada, existe um investimento. Esse investimento é meu, esse investimento é seu, em que nós estamos fazendo agora investimento. Esse mês de março tem sido um investimento para nós. Por que, Zandra? Porque nós paramos 1 hora das nossas 24 horas para mergulharmos na palavra de Deus e aprendermos buscando nele sabedoria. Então aqui nós estamos vivendo um processo. E eu tenho certeza que você que entrou nesse processo comigo, que você que entrou nesse propósito comigo, vai ter o seu tempo de colheita. Alguns, durante o processo, já podem ter colheitas, surpresas, coisas, bênçãos que podem vir na sua vida a qualquer momento. Outros, essa colheita pode acontecer exatamente no final do processo, vamos acabar o propósito no dia 31 de março e pode ser que ao concluir esse propósito, algo incrível aconteça na sua vida. Outros, pode ser que precise esperar um tempo. Pode ser que acabe o propósito dia 31 de março e você passe por um momento de espera. E esse momento de espera é o que, Zandra? É o processo. É o processo. Cada um de nós tem um processo totalmente diferente. Igual um chefe. Tem um chefe, perceba que é o mesmo chefe, é o mesmo líder, é o mesmo gestor. E ele tem 2 tipos de colaboradores. Ele tem um colaborador que ele consegue gerar mais resultado quando ele é elogiado. E ele tem um funcionário que ele gera mais resultado se ele não for reconhecido. Então, mais ou menos assim, o gestor, aquele que precisa de elogio, esse gestor chega para ele e fala assim: nossa, vi seu número aqui, viu? Uau, suas vendas foram maravilhosas, mas também eu não esperava outra coisa de você. Sempre você me surpreende, quando a gente lança uma meta, você sempre entrega mais, você é aquele tipo de funcionário que sempre busca melhoria, sempre busca desenvolvimento, e cada vez que eu vejo o seu trabalho, mais eu me alegro. Como eu sou feliz em ter você na minha equipe. E aquele funcionário, ele sai dizendo assim: eu não posso decepcionar meu chefe, eu não posso, então eu vou buscar sempre entregar o melhor, porque eu sempre quero ter esse reconhecimento dele. Mas tem outro funcionário que esse mesmo chefe, exatamente o mesmo, ele precisa entregar outro processo para ele. E o processo dele seria mais ou menos assim: ele bateu a meta, tá? Ele bateu a meta que foi proposta. Mas aí o chefe faz: mas fulano, a meta foi 500 vendas, você vendeu 700. Deixa eu te dizer, eu esperava mais de você. Eu te digo, eu esperava 1000.
Eu esperava 1000 de vendas. Eu não entendi porque você só foi a 700, porque eu achava que você ia muito mais. Então perceba, essa pessoa, esse funcionário, ele é movido pela crítica. Algumas pessoas são movidas pela crítica. Se ele foi elogiado, se essa pessoa que precisa dessa crítica para ele crescer e entregar mais, e ele foi elogiado, ele vai dizer, já entreguei demais. Mês que vem eu posso até ficar relaxado, porque por esse mês eu já consegui o que eu queria. Então, assim somos nós, somos diferentes e passamos por processos diferentes. Então, alguns de nós, o Criador já entrega logo, porque Ele sabe que se você receber mais rápido você vai agradecer, mais rápido você vai reconhecer, mais rápido você vai compartilhar, mais rápido você vai abençoar outras pessoas, mais rápido você vai fazer a diferença. Mas tem outros filhos do Criador que o Criador precisa demorar um pouco mais. Por quê? Porque se ele te entregar logo, talvez você fique tão egoísta e tão preocupado em guardar só para si, que não vale a pena. E aí o Criador espera o seu tempo. Naquele momento ele está fazendo um processo com você, aguardando o seu processo, a sua preparação. E aí quando ele te entrega, você está pronto. E quando você está pronto, aí sim você compartilha, aí sim você agradece, aí sim você faz a diferença. E aí você cumpre o propósito que o Criador tem para você. Então eu quero fechar hoje o nosso estudo deixando algo muito claro para você. Não existe filho favorito do Criador. Existem processos diferentes. E o Pai, ele opera na vida de cada filho conforme o nosso processo. Ele sabe como nós vamos funcionar melhor. Ele sabe como nós cresceremos mais. Ele sabe como nós aprenderemos mais. Ele sabe o que vai nos aproximar mais dele, nos conectar mais com ele. Ele sabe o que será melhor para as nossas vidas. Então não tenta questionar o tempo de Deus, se é agora, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 5 anos. Não tenta questionar. Quando você estiver buscando algo em Deus, entende que você está no processo. Não desista, ore, confie, espere. E quando essa bênção chegar na sua vida, você vai entender que chegou o tempo. Que você passou pelo seu processo. E agora chegou o tempo. Uma água, para ela entrar em erupção, em ebulição, ela precisa chegar a 100 graus Celsius. Se chegar a 99, a água não começa a ferver. Se a água chegar no aquecimento de 99 graus e alguém desligar o fogo, ela não vai ferver. Ela só vai ferver se ela chegar a 100 graus Celsius. 1 grau só faz toda a diferença. O processo na nossa vida, às vezes, é 1 grau só. Aí você fala, mas eu corri. Zandra, eu estou cansada, eu estou com a sensação de que eu vou morrer na praia. Você não vai morrer na praia. Você não vai. Você nadou muito tempo, você nadou por muitas horas, você enfrentou muitas tempestades, você enfrentou muita turbulência, você precisou até de um bote salva-vidas, mas você ainda está no mar e você não vai afundar. Você não vai afundar. É o processo, é o seu processo. O seu processo precisa ser assim, porque ele sendo dessa forma, você vai crescer. Se fosse diferente, talvez você se perdesse. E não é o que o Criador quer para mim e para você. Ele quer que você e eu sejamos salvos. E tudo que Ele fizer será para o melhor da sua vida e o melhor da minha vida. Vamos orar? Eu quero que você diga assim comigo. Senhor Criador, hoje é o dia 27 de março de 2021. E hoje nós aprendemos sobre o capítulo 27 de Provérbios. E Senhor, quantos conselhos eu tenho aprendido? Quantos direcionamentos eu tenho aprendido? Quantas oportunidades de crescimento eu tenho tido? Por isso eu quero te agradecer. Que a cada dia, eu possa aprender mais sobre o meu processo. Que eu pare de questionar. Que eu pare de murmurar. Que eu pare de buscar entender o processo do meu jeito. Mas que eu entenda o processo do jeito que o Senhor vê. Que o tempo de espera na minha vida seja o necessário para eu viver os planos e propósitos que o Senhor tem para mim.
Eu abro a minha mente para a sabedoria vir. Eu abro a minha mente para a inteligência vir. Diga assim comigo: sabedoria, venha para mim. Diga: inteligência, venha para mim. Diga: entendimento, venha para mim. Que cada palavra que sair da minha boca possa gerar vida. Que cada palavra que fluírem das minhas mãos, usando o meu celular, usando o meu computador, meu notebook, tablet, qualquer eletrônico que você utilizar, uma caneta com papel, qualquer movimento que você gerar, palavras que saiam das suas mãos, possam brotar vida, possam gerar vida na minha vida e na vida das pessoas. Senhor, que eu tenha sabedoria suficiente para fazer a diferença nessa geração. Eu não quero ser mais um nessa geração, mas eu quero fazer a diferença por onde eu estiver e para onde o Senhor me enviar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todas as pessoas que estão sofrendo pelo coronavírus ou pela pandemia mundial. E nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir todas as necessidades dessas pessoas. Sejam necessidades financeiras, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades espirituais, sejam necessidades de relacionamentos, sejam qualquer tipo de necessidade, Senhor. Que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa vir e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Pai, que o Senhor venha consolar todas as pessoas que perderam entes queridos, pessoas especiais, que sentem saudades, que sentem o vazio dessas pessoas. Só o Senhor Espírito Santo pode trazer o consolo. Só o Senhor pode preencher esse vazio, por isso nós clamamos a Ti, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga conforto e que o Senhor preencha o coração dessas pessoas. Pai, te agradecemos pela vida. Obrigada por estarmos vivos. Obrigada por estarmos de pé. Obrigada por estarmos vencendo essa crise, não como pessoas que estão em crise, mas como pessoas que estão em Cristo, porque quando estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Obrigada pela tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém, que maravilha! Vamos lá, vencemos mais um dia do nosso estudo e que bênção, que bom que você está comigo nessa missão. Amanhã, 18 horas, vamos estar mergulhando no capítulo 28 do livro de Provérbios e eu tenho certeza que vai ser uma bênção como tem sido todos os dias. Que Deus abençoe sua casa, sua família, uma excelente noite de sábado e um domingo excepcional para você. Um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, gente.